Excelente domingo, excelente final de semana para você, ligado aqui no canal do Lessa. Vamos com notícias do Fluminense neste domingão, porque temos algumas informações importantes. Eu sei que vocês estão preocupados, porque o Fluminense está mais lento no mercado em relação aos anos anteriores, né? Temos até agora poucas novidades, contratações significativas. E eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar pelo menos tranquilizá-los nesse vídeo, passar um pouco da linha de pensamento da diretoria do Fluminense para este momento de movimentação no mercado, de formação do elenco e de projeção do elenco para este ano, tá? Outros assuntos importantes aqui também para a gente abordar, algumas movimentações de mercado que o Fluminense está fazendo, vou atualizar algumas situações aqui e mais informações de bastidores do que foi a demissão do Fernando Diniz da CBF, porque tem um lado bom, o Diniz está de férias agora, junto com o time principal, porque foi algo que realmente irritou demais o Diniz. Né? A gente, falando uma linguagem mais coloquial, sempre ficou puto da vida mesmo com o comportamento do presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, né, pela forma como ele conduziu essa situação. Eu vou trazer alguns detalhes importantes para vocês aqui. Ontem o Fluminense venceu o Lagarto por 1-0 na Copinha, já garantiu vaga na próxima fase. E aproveitando que eu estou falando disso, já fiquem de olho. A gente sabe que esse time da Copinha é um time bem diferente do que ele seria normalmente se não fosse o Mundial de Clubes, né? Porque muitos garotos que estão hoje treinando no profissional para começar no Campeonato Carioca estariam nessa equipe. E fatalmente o Fluminense seria um time muito mais forte. Mas tem dois jogadores que eu já queria chamar a atenção de vocês. Dois zagueiros, a dupla de zaga, Gustavo Sintra e o Davi Schund. São dois jogadores que têm uma qualidade muito grande na saída de bola, jogam de cabeça em pé, passes verticais. Já tinham me falado desses atletas já há um bom tempo. Isso já chegou até o Fernando Diniz também. Então são dois jogadores que, fazendo uma copinha, uma boa copinha, fazendo um ano consistente, em breve eles vão ter chance no profissional. Fique de olho, porque são jogadores de muita qualidade na construção. E isso tem tudo a ver com o jogo do Diniz, né? É o que dá já para a gente destacar desse time da Copinha. Tomara que eles continuem fazendo, que eles façam uma grande competição, mas são dois jovens que vêm demonstrando muita consistência na base e a tendência é de que esse ano seja um ano de evolução, de amadurecimento, para em breve eles começarem a ter oportunidade de pelo menos treinar com o time principal. Bom, ainda sobre o assunto demissão do Fernando Diniz, a informação que eu queria trazer para vocês aqui é algo que já é público. O Diniz ficou muito irritado, né, como tudo aconteceu. E o que eu consegui apurar, e ainda foi na sexta-noite, mas ontem eu não consegui gravar aqui pro canal, então por isso eu estou trazendo aqui hoje para vocês, é que assim, é bizarro. É óbvio que a gente, pensando no Fluminense, como eu disse, a gente comemora, é a melhor notícia que, né, a gente poderia ter, que é o Diniz no Fluminense, focado 100% no Fluminense. Mas, gente, ele foi muito desrespeitado nesse processo. Foi muito absurdo a forma como a situação toda foi conduzida. E mostra como o Edinaldo de fato, péssimo, tem uma incompetência gigantesca para gerir. Para gerir pessoas e gerir uma entidade do tamanho da CBF. O Diniz, para vocês terem uma noção, ele foi saber da demissão da CBF pelo presidente Mário Bittencourt. Porque o Edinaldo ligou primeiro para o Mário Bittencourt, falou com ele, explicou a situação e demorou um pouco mais a ligar para o Diniz. Eles já tinham se falado. E quando o Edinaldo liga para o Diniz, ele já está sabendo pelo Mário. E já estava sabendo no dia anterior que a CBF iria atrás do Dorival Júnior, que é amigo do Diniz. Olha que situação. O Dorival jamais iria negociar com o Diniz no cargo. Então ele foi demitido. Abriu caminho para que isso pudesse acontecer. Daí vem a irritação, a grande parte da irritação do Diniz em não ter, ou não terem sequer, o escutado. Significa que, sei lá, se o Edinaldo faz uma proposta
pro Diniz ficar, ele iria automaticamente aceitar? Não sei, eu acho até provável que sim, tá? Se o Diniz tivesse ido bem nesses jogos, acho que a nossa realidade hoje seria completamente diferente, sinceramente falando. Ele seria o técnico da seleção. Mas não foi. Assim, acaba que toda essa situação, tudo foi favorável ao Fluminense. Tudo. O Fluminense até ganhou dinheiro com isso. Ganhou Libertadores, ganhou dinheiro. Enfim. Mas não aconteceu. E aí, o Diniz queria, pelo menos ser perguntado o que você quer fazer, o que você acha. Ter a chance de ser ouvido. O que não ocorreu. Então foi isso que o desagradou mais, foi isso que o deixou mais revoltado. E daí o questionamento, né, enfim, o desentendimento, tudo aquilo que já veio a público nessa situação. Só queria trazer esse detalhe porque é realmente revoltante, deixando um pouco de lado agora a questão, né, que a gente pensa no Fluminense. É um absurdo tratar um profissional que aceitou um desafio de ser interino, em tese para chegar de outro treinador. É um técnico que acabou de ser campeão da América agora, ser tratado dessa forma. Mas isso só serve para mostrar o que é a CBF hoje. No que a CBF está transformando a seleção brasileira. Na vergonha que é essa instituição, no péssimo recado que ela passa, e por mais que o Diniz não entenda agora, eu acho que, repito o que eu já falei, talvez aqui em outros lugares, é um livramento. É um livramento. Ganha ele e ganha o Fluminense também. É claro, quem sou eu para falar isso pelo Diniz? Mas, diante de tudo isso, no fundo, talvez ele esteja falando, quer saber? Ainda bem que eu me livrei desse barco furado. Bom, gente, falando sobre o mercado de transferências, o Fluminense está muito lento, está muito devagar, está numa morosidade danada. Por que isso está acontecendo? Por que a diretoria não está se movimentando mais? Por que a gente vê poucos nomes sendo especulados? Enfim, eu sei que vocês estão preocupados com isso, tá? E é perfeitamente compreensível. A gente quer ver reforço, a gente quer ver um time mais forte. Todo mundo quer isso. E a diretoria sabe que vai ter que reforçar essa equipe. Vai ter que deixar esse elenco com mais opções para o Fernando Diniz. Mas só que o próprio Diniz, a gente sabe, ele adapta muito os jogadores a várias funções. Então, pelo fato do Fluminense não ter perdido muitos jogadores, perdendo agora um titular que é o Nino, e o André a gente não sabe o que vai acontecer, eu vou até falar sobre a situação do André já, a tendência é de que ele fique até o meio do ano. Então, assim, galera, a comissão técnica, a diretoria, ela não vê urgência para trazer reforços de qualquer maneira, porque o time titular campeão da Libertadores, o time titular que poderia ter ido até mais longe no Brasileiro, o time titular bicampeão estadual, ele está ali. Ele vai receber algumas peças, alguns reforços, mas ele está ali. O que é prioridade agora? O Nino saiu, trazer um zagueiro, mas como eu falei para vocês aqui na semana passada, há uma expectativa muito grande que esse zagueiro seja o Thiago Silva. Hoje há uma confiança bem alta de que isso pode acontecer no meio do ano. Então eu não estou dizendo que vai acontecer. Eu não descartaria o Fluminense ir com as opções que tem de zaga agora com a volta do Manuel, a chegada do Antônio Carlos, apostando numa evolução do Marlon, e com essa zaga, começar o semestre com essa zaga, principalmente se tiver uma sinalização mais efetiva do que o Thiago Silva viria. Repito, isso não é uma informação, é uma possibilidade, tá? No meio não perdeu ninguém. No ataque não perdeu ninguém até aqui. E chegou o Renato Augusto. Então, a ideia é sim trazer reforço, mas não é trazer qualquer jogador. É trazer jogador que todos acreditam ali que possam, de fato, contribuir para a melhora do elenco, para a melhora de qualidade, para ter mais opções. Aí você fala, Alex, mas Antônio Carlos... Bom, o Antônio Carlos é um que entra nessa cota de que vem para ser mais uma opção. Não é um jogador que a gente fala, nossa, vou olhar para ele, é o titular da zaga. Não. Ele vem para ser mais uma opção. Mas se vier Léo Chu. Léo Chu. Realmente não é o nome que a gente espera. Mas é um jogador que chegaria também para ser uma composição de elenco ali. Então, eu repito o que eu falei lá atrás, a ideia é sim, é trazer mais um jogador de mais impacto, a ideia é essa,
né? Principalmente se aparecer alguma oportunidade. E trazer outros atletas pontuais para fortalecer mais esse elenco. Por isso, gente, eu acho que não tem que ter, assim, óbvio, a gente quer, a gente deseja, mas não há esse desespero, porque o próprio Diniz, uma coisa sobre o André, por exemplo, se o André sai, não ia ter desespero, porque o Diniz já falou internamente, o Martinelli seria utilizado nessa função. Seria o primeiro volante. Ah, mas aí tem que trazer outro jogador. Beleza, mas não tem esse desespero. Não tem. O Martinelli vai para ali, aí vai buscar outro nome e tal, mas, nossa, tem que vir um cara pra ser igual ou melhor que o André. O nível do André vai ser muito difícil repor. Então vai chegar mais um jogador ali e o Martinelli ali fazer essa função. Isso já foi falado internamente. Tá? Então, essa semana provavelmente será uma semana de algumas novidades. Tá? Pelo que eu estou sentindo, pelo que eu estou ouvindo, é bem possível que essa semana tenhamos novidades. Sobre o André, saiu uma informação vindo lá da Inglaterra de que o Fulham está fora da negociação pelo André no momento e que o Liverpool também, neste momento, não está negociando. Ou seja, o Fulham, que tinha um acordo com o André no ano passado, que em tese teria tudo para chegar com uma proposta mais forte agora, não chegou essa proposta e é bem possível, diante disso, que o André possa ficar no Fluminense até o meio do ano. A não ser que surja alguma coisa de última hora, sempre pode acontecer, evidentemente, mas a cada dia que passa, os indícios são de que ele vai permanecer aguardando uma outra proposta na janela do meio do ano. Para a gente fechar aqui, pessoal, duas informações aqui sobre jogadores que estão saindo do Fluminense neste momento. O Pedro Rangel, que está indo por empréstimo para o Atlético Goianiense, com a chegada do Felipe, que foi contratado agora, eu acho que é uma movimentação interessante para o Pedro, porque é um jogador que precisa de mais experiência, precisa jogar, precisa amadurecer para voltar mais bem preparado. Então, eu acho que com a chegada ali do Felipe Alves, eu acho que tem tudo para ele ganhar mais rodagem no Atlético e depois voltar mais preparado. Até porque o contrato do Felipe Alves é de 1 ano. E repito, o Fluminense continua acreditando no Pedro Rangel. Esse empréstimo é normal para um goleiro e tende a ajudar bastante a ganhar oportunidade, a jogar, sabe, ter um enfrentamento maior, ter mais minutos em campo. Então acho que vai ser bem importante para a evolução dele como jogador, como atleta, como goleiro, esse empréstimo para o Atlético Goianiense. E o David Duarte, que está no Bahia, também emprestado. O Fluminense recebeu R$500 mil pelo empréstimo dele. O Bahia está fechando os últimos detalhes para anunciar o David Duarte em definitivo. O Bahia vai exercer a opção de compra de um jogador que não conseguiu performar tão bem assim no Fluminense, teve algumas oportunidades, chegou a jogar de lateral, né, não caiu no gosto da torcida, não mostrou de fato o potencial que supostamente ele tinha, um zagueiro muito alto, né, assim, ele tem uma postura, assim, uma cara de um bom zagueiro, mas não rendeu tão bem assim. Também não encheu os olhos da torcida do Bahia. Mas é o que tudo indica, esse negócio vai ser fechado em breve. Uma informação que veio lá do Antônio Neto da Bahia, mas de fato é que o clube baiano, ao que tudo indica, vai exercer nos próximos dias essa opção de compra. Eu não tenho valor ainda para vocês, tá? Eu vou tentar apurar isso para trazer ao longo da semana, ainda não tenho valor, mas é um valor razoável. Né? O Fluminense vai ganhar mais alguma coisinha aí com essa negociação do David Duarte. Então são duas movimentações que estão acontecendo, jogadores saindo, pouco chegando, mas fiquem tranquilos, porque em breve a gente vai ter mais novidades, beleza? Por favor, não esqueça daquele like não, dá aquela moral, se inscreva no canal se você não está inscrito, preciso muito da ajuda de vocês para a gente chegar a essa marca de 100 mil, essa marca tão sonhada, tão esperada. Conto com a ajuda de todo mundo, deixe seu comentário, quanto mais interação, melhor. E é claro que é sempre muito legal. Eu sempre falo isso para vocês. Eu não consigo, gente, responder todos os comentários. Eu respondo, sempre estou respondendo alguns se comentam, sempre me esforço para isso. Mas eu sempre estou lendo todos. Então pode ter certeza que vocês estão escrevendo ali. Eu estou sempre lendo, tá? Tamo junto, um abraço e um bom domingo aí para vocês.